Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o rei Jeroboão. Fechado? É sobre esse rei que nós vamos estar falando, que é o rei das tribos do sul. Vou explicar um pouquinho essa história. 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, tá? Só um versículo só. E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo o Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá, tá? Então, o que aconteceu para que as tribos ela deixassem de seguir a família, né, a real de Davi? Podemos dizer a casa de Davi, a família real. Aqueles que estavam procedendo depois de Davi, né? O que acontece? Na hora que o pai diz, Roboão, ele morre, Roboão vai subir ao trono, e quando ele sobe ao trono, ele agora toma e tem que tomar uma grande decisão, porque as 12 tribos chegam diante dele e pede para ele aliviar o cargo que o pai dele impôs nele. É basicamente isso. Quando ele não dá a notícia para eles agora, eles falam assim, não, esperar aí 3 dias, vem daqui 3 dias que eu vou dar a notícia para vocês, o que eu vou fazer ou não. E aí, Roboão, ele vai pedir conselhos aos anciões que viveram com seu pai e aos jovens que viveram na época, na sua mocidade. Que viveram na sua mocidade. Nessa situação, Roboão ele ouve o conselho dos jovens que viveram com ele, aonde eles dizem que é para ele fazer pior do que o pai dele fez, enquanto os anciões pedem para ele fazer o que o povo está pedindo, que era aliviar o cargo. Nessa situação, o reino se divide, 10 tribos vai para um lado e vai ficar 2 tribos apenas com Roboão. Então, quem vai reinar sobre as 2 tribos, Judá e Benjamim, é Roboão. E as outras 10 tribos, é se levantado através dessas 10 tribos um novo rei, que já havia sido profetizado no reino de Salomão. Tanto que Salomão tentou matar esse rei, chamado Jeroboão. Jeroboão é levantado e é chamado por essas tribos, sobre o qual o versículo nós lemos, do versículo 20 do capítulo 12 de 1 Reis, que ele é chamado como um novo rei das tribos, das 10 tribos do sul, porque nessa divisão o rei Roboão ele vai reinar sobre as tribos do norte, as 2 tribos, e o rei Jeroboão vai reinar sobre as 10 tribos do sul, tá? Onde vai haver essa divisão entre as tribos de Israel. E aí começa, acho que podemos dizer, todo um problema generalizado sobre as tribos, onde vai trazer uma grande decadência que vocês vão ver, vocês acompanhar a história dos reis. Vocês vão ver a decadência que o povo de Israel vai chegar por causa desses 2 primeiros reis e principalmente por causa desse rei chamado Jeroboão. Jeroboão, ele vai reinar sobre as 10 tribos de Israel, considerado como as tribos do sul. Nesse período, ele vai fortificar a cidade de Siquém e aí ele vai morar sobre a cidade, depois ele vai para Penuel. Só que o que acontece? Nesse momento, ele vai tomar conselhos e ele vai tomar uma decisão que vai mudar e que vai destruir, podemos dizer assim, em parte, uma boa parte do povo de Deus. Uma boa parte daqueles que estavam buscando servir a Deus. E vai desviar praticamente quase a Israel inteiro, quase 10 tribos inteiras, por causa dessa decisão que ele toma. Ele vai construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e um em Dan. Ele vai pôr esses 2 bezerros nessas 2 cidades, um em cada cidade, no caso. E nessa situação, ele faz isso para que o povo não precise subir para Jerusalém, que era o reino do norte. Porque ele tinha medo de que o povo subindo para lá viesse a se voltar contra ele. E assim viesse a servir a Roboão e não a Jeroboão. Entende? Os nomes são quase iguais. E nessa situação ele constrói esses 2 bezerros. E isso vai trazer uma decadência espiritual tamanha sobre o povo de Israel, sobre as 10 tribos de Israel, que nós vamos se desviar e Deus vai trazer uma grande
e eles vão cometer um grande pecado. A Bíblia diz que este feito se tornou pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. A Bíblia diz, não eu que estou dizendo, porque esse feito de Jeroboão se tornou um grande pecado. Foi um pecado que ele cometeu e fez as tribos cometer. Também ele fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Davi. O que ele faz? Agora mais precisa de sacerdotes, precisa de levitas. Ele vai lá e pega qualquer pessoa que queria ser sacerdote, qualquer pessoa que queria falar assim, eu quero ser sacerdote, e constitui aquela pessoa como sacerdote. Era basicamente o que Jeroboão fazia. Ele pegava aqueles que queriam ser sacerdote e constituía sacerdote. Isso mais um erro que ele comete e que vai trazer uma grandes pecados sobre o povo. Segundo, ele faz uma festa em Dan e em Betel, como ele tinha imaginado com o seu coração, ou seja, adoração a outros deuses. A profecia contra o altar. Houve uma profecia contra o altar, porque Jeroboão ele comete esses erros. Ao construir esses 2 bezerros, ao levar o povo de Israel, as 10 tribos, para cometer pecados contra Deus, para se desviar contra Deus. E agora há um profeta que vai profetizar contra o altar que ele constrói nesta festa. E nessa situação, que é o homem de Deus, se não me memória, esse profeta chamado como homem de Deus, ele vai profetizar. E quando esse profeta ele vai profetizar contra esse altar, profetiza a ruína desse altar, profetiza que esse altar seria destruído, porque esse altar ia trazer a ruína do povo de Israel, das 10 tribos. Ele profetiza contra esse altar, e o que acontece? Ele profetiza que um rei chamado Josias, um homem chamado Josias, que seria um dos reis da tribo do norte, levantaria e destruiria esse altar. Cara, isso vai passar. Vocês vão ver que esse rei, ele é quase o último dos reis que eu vou citar aqui. Vocês vão, quando chegar, eu vou lembrar vocês disso. E nisso, esse altar seria queimado, ele seria queimado esse altar, ele se fenderia, iria ser queimado e tudo mais. Jeroboão, ele vai estender a mão para mandar que pegasse esse profeta. Só que, não é que ele estende a mão, a Bíblia diz que a sua mão, mas sua mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la assim. Então na hora que ele estende a mão para mandar pegar o profeta, aí a mão dele se seca na hora. Aí é um grande temor. Jeroboão teme de tal forma que a profecia que foi dada ao rei Jeroboão, através desse profeta chamado profeta, o homem de Deus, ele iria se acontecer. Aquele era um sinal também, de que Deus iria cumprir com aquilo. Era um dos sinais, E é interessante, gente, porque logo quando isso acontece, Jeroboão pede para o homem de Deus rogar a Deus para que a mão dele tornasse normal, porque quando ele fez isso, ele não conseguia voltar mais essa mão secou. E aí o homem de Deus roga a Deus, Deus devolve, Deus faz que a mão dele volte normal. Nessa situação, eu quero só dar uma pausa aqui e falar, esse homem de Deus, que não era para seguir os caminhos, não era para voltar pelo mesmo caminho, não era para comer nem beber nessa cidade, ele morre, porque ele desobedece a Deus, e um leão vai lá e mata ele. Foi isso que aconteceu basicamente com esse homem de Deus, por causa que ele desobedeceu a Deus também. Mas a profecia se cumpriu, nós vamos ver isso no reinado do rei Josias, tá bom? Interessante é que quando a Bíblia diz, aí a Bíblia vai dizer assim, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, consagrou qualquer um que queria ser sacerdote nos lugares altos. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. E nós vamos ver a Bíblia repetir que o povo fizera como os pecados de Jeroboão que fizeram em Israel. Cara, isso é muito forte. Quando você pega os livros que falam sobre os reis de Israel, a história de Israel, nesse período dos reis, é muito forte, porque na maioria das vezes, os reis que se desviavam da presença de Deus seguiam os caminhos de Jeroboão. E a Bíblia diz que seguia os caminhos de Jeroboão, fazia igual a Jeroboão, cara, imitava os caminhos de Jeroboão.
e várias vezes, como fez Jeroboão, esses reis faziam. Vocês vão ver, eu citar algumas vezes. Por quê? Seguiram o que Jeroboão fez. Nós vamos ver a Bíblia repetir várias vezes, dizer como os pecados de Jeroboão, como fez Jeroboão. Cara, o pecado que ele cometeu foi tão grande que leva a outras pessoas, outros reis, cometerem os mesmos pecados que ele. E a Bíblia repete e enfatiza isso várias e várias e várias vezes. Tá? Então esse rei foi um rei que basicamente ele fez e trouxe, sendo o primeiro rei das 10 tribos, a destruição dela, né? Porque depois, o que vai ficar praticamente são resquícios, né, dessas tribos, que vai se unir no final à reconstrução de Jerusalém. Porque até então, por causa dessa, é tanto que essa tribo ela vai ser das primeiras, as 10 tribos, uma das primeiras a serem levadas a cativeiro, a serem destruídas, né? E a ficar quase nada dela. Porque lá na frente nós vamos ver o que vai acontecer com essas tribos, só que essas tribos, elas vão ser as primeiras, as 10 tribos vão ser as primeiras a serem tiradas da sua terra, por causa dos pecados de Jeroboão. Porque como fizeram Jeroboão, a Bíblia ela vai repetir isso várias e várias vezes sobre o rei Jeroboão. E isso me mostra o que esse rei fez, o grande pecado que ele cometeu contra Deus e fez o povo cometer contra Deus, os pecados de Jeroboão. Então é isso que eu deixo para cada um de vocês. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, tá bom? Comenta lá embaixo alguma coisa que você ouviu falar de Jeroboão, o que você gostou, o que você achou de interessante e o que você traz de novo, o que você quer que eu fale mais sobre Jeroboão, o rei Jeroboão, o primeiro rei das tribos do sul, tá? E também deixa o seu like, não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho. Só lembrando, para você não perder nenhum vídeo que está saindo no canal, todos os dias às 10 horas da manhã está saindo vídeo, tá bom? Às 10 horas, tá? Todos os dias às 10 horas saindo vídeo no canal. E compartilhe esse vídeo com o máximo de gente possível, para que todos conheçam a história do rei Jeroboão, que fez o povo de Israel, as 10 tribos, cometerem grandes pecados contra Deus e que praticamente trouxe quase a exterminação dessas tribos, as tribos de Israel. Fechado? Que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Valeu e fui!